Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Carta aos Colossenses. Achou que não ia me ver hoje aqui, né? Eu viajei ontem quando eu me despedi falando que hoje não teria vídeo. Hoje é sexta, eu tava crente que ontem era sexta, mas aqui estamos, hoje é sexta, gente, só não tem vídeos aos sábados. Então, esse é um canal para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Este é um canal onde aqui nós falamos da Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia. Eu te garanto que você vai ver aqui, assim, né? À medida que Jesus for nos ajudando, nos orientando, o Espírito Santo de Deus capacitando aí, dando a nós essa autorização e essa liberdade para agir no Espírito. Então, nós teremos aí sempre um momento. Eu tento fazer em 15 minutos, nunca consigo, então eu extrapolo, mas chega no máximo a 20 minutos. E sempre com esse propósito de da gente ler, em primeiro lugar, o capítulo, né? Porque eu acho muito importante. Desde o início foi algo que eu não quis negociar, que eu não quis, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que chegam e falam da Bíblia e falam ali do mais importante, às vezes, versículo. E eu quis realmente trazer a Bíblia toda, na sua integralidade, com cada versículo, cada parágrafo ali, que é importante, que às vezes não me toca de maneira que ela vai tocar você. Então, eu sempre tento fazer esse horário da manhã também, né? Que é o momento que eu acho mais propício, assim, para fazer devocional, para a gente ter essa paz, apesar de que 8 horas já tá todo mundo na correria. Antigamente eu fazia 6 horas da manhã, mas aí eu tive alguns probleminhas e tal, em especial de saúde, enfim, depois eu acabei saindo do meu trabalho e hoje eu faço esse horário porque também eu durmo bem tarde, então acordar um pouco antes apesar de que eu acordo 6 horas, mas acordar mais cedo que isso, aí é demais. Mas enfim, eu sempre tento tirar um momento meu também antes de vir aqui. E eu espero que você também faça isso, mas caso não consiga, esse é um canal que tem por objetivo estar te ajudando aí nessa parte devocional, de ler a Bíblia e de compreender no que for possível. Eu sempre busco trazer aqui alguma reflexão e algo que traga essa linha, esse contexto, esse todo da Bíblia, né? Pra gente não ficar ali só em alguns versículos, em algumas palavras-chave. Amém? Então, abre seu coração, deixa Deus ministrar. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Primeiro a gente faz essa oração para Deus conduzir, o Espírito Santo estar presente aí ao nosso lado, nos convencendo e nos dando ouvidos para ouvir, olhos para ver e o coração para sentir a presença dele. Amém? Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela sua palavra que sempre é viva e eficaz, que sempre nos toca de uma maneira nova, diferente. Eu oro para que nesse momento, Deus, o teu Espírito venha sentar ao lado de cada um, em nome de Jesus, ensinando a tua palavra, orientando, tocando no mais profundo dos seus corações, naquilo que em algum momento aqui for lido ou for ouvido, em nome de Jesus, que não seja eu a ministrar, mas seja o teu Espírito Santo. Eu oro, coloco diante de ti a minha vida, a minha língua, a minha boca, as minhas palavras. Consagra a ti este momento em nome de Jesus. Amém? Bora. Nossa, gente, eu tô com um problema. Tô com as minhas vistas cansadas. Aí, sabe, quando dói assim, eu uso óculos, mas meu óculos fica caindo. Bora, gente. Então, capítulo 2 vai dizer:
pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Ai, nossa, meu coração chega... treme. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nestas coisas, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Gente, esse capítulo é muito rico mesmo. Vamos começar do começo, porque aqui tem um mistério incrível. Então, mas eu quero começar falando ali como Paulo os escreveu, né? A gente já viu um pouquinho da introdução do livro de Colossenses ontem.
E aí a gente viu que Paulo não conhecia essa igreja, Paulo não conhecia essas pessoas. No entanto, ele era um homem de... A palavra dele tinha, né, as escritas, enfim, as cartas, ou o que era mencionado a respeito dele tinha muito valor, porque ele, né, estava se tornando uma pessoa relevante, como a gente diz no nosso dia de hoje. Então ele vai começar falando isso, ó. Pois quero que saibam quando eu tenho trabalhado muito por vocês, eu tô preso por vocês. Ele escreveu essa carta preso também, inclusive talvez seja, foi nesse contexto, nesse tempo que talvez Paulo, né, veio a ser martirizado depois. Claro, ele ficou livre antes, enfim, não vou entrar nesse assunto não. Mas ele escreveu essa carta preso e aí ele falou, eu sei que vocês sabem que eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, mas eu quero que vocês saibam que tudo que eu tô passando, tudo que eu tenho sofrido é por causa de vocês. Eu tenho trabalhado por vocês, sabe? Eu tenho trabalhado por todos aqueles que eu tenho, que eu conheço, que eu já vi, que eu já instalei igreja ali, e também por aqueles que eu não vi. Por nós, por mim, por você, né, que está aí do outro lado. Até, sabe? Então Paulo ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era poderoso em Deus para destruir cadeias. E por que eu falo isso? Porque aí, a partir do versículo 13, ele vai dizer assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Isso daqui tá todo o evangelho. Tá todo o evangelho, tá toda a Bíblia. Se você tiver a revelação da verdade desses versículos, você vai, passar a andar de maneira diferente. Tanto que no final, Paulo vai dizer assim, ó, todas essas proibições, né? Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade, um modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. A gente viu ontem um pouquinho sobre Colossenses, que eles acreditavam que não devia fazer nada de ruim assim para não, como é que se diz, atiçar ali os poderes espirituais, né? As forças ali, né, espirituais que regem isso e aquilo. E no nosso tempo, às vezes no nosso tempo, no nosso país, talvez a gente não tenha tanto essa imagem, essa prática, né, de questão, né, de, ai, não vou irritar, apesar de que hoje em dia ainda tem uns, meu pastor conta um... Não vou falar sobre isso não, porque senão eu vou fugir muito. Mas enfim, a gente às vezes não quer, né, não é que a gente não quer provocar os espíritos imundos, os demônios, a gente também pensa sobre isso. Mas às vezes a gente tem práticas que reforçam esse tipo de coisa, sabe? Algum tipo de ensinamentos, algumas coisas que foram enraizadas no nosso pensamento, de tipo, ai, não faz isso, ou faz aquilo, ou ai, isso daqui não pode comer, ai, isso pode, ai, isso... Sabe? Então a gente começa a adotar superstições e práticas das quais não são mais necessárias. E aí, voltando para o versículo 14, vai dizer que à medida que nós... Cara, o capítulo todo é rico, porque vai dizer assim, quando nós
nós de fato, desde a época de Adão, nós tínhamos uma dívida, mesmo sem ter cometido pecado, mas nós somos homens caídos, nós sabemos disso. Mas quando nós fomos batizados, descemos as águas e subimos de novo, nós ressuscitamos com Cristo. E a partir daí você só precisa estar ligada a Ele, você só precisa estar unida a Ele. E é um grande mistério, porque tipo, a gente às vezes acha que precisa fazer coisas quando a gente não precisa fazer, a não ser que Deus peça pra gente fazer. Que a gente precisa deixar de fazer coisas quando nós não precisamos deixar, a menos que Deus peça. A partir de então, e é como Paulo viveu, nós estamos com Cristo, sabe? Mas os nossos pecados, nós temos que ter a consciência de que nós não somos mais devedores a Deus, de que enquanto nós estamos unidos com Cristo, todas as coisas se fizeram novas. Nós naturalmente teremos a natureza dele operando na gente, se a gente for fortalecer o Espírito, se a gente fortalecer a nossa comunhão com Ele. Ah, Marina, mas eu fortaleço a minha comunhão com Ele se eu orar, se eu jejuar, se eu, né? É bom, faça. Mas cuidado para não fazer com o pensamento de tipo, eu sou pecadora, eu preciso disso para isso acontecer, para Deus me lavar, para Deus me limpar, para ir, entendeu? Então, a partir do momento, o nosso pensamento ele precisa mudar no seguinte aspecto: eu não faço mais para alcançar algo, mas eu faço porque tipo eu preciso dele, eu quero mais dele em mim. Entende? Então a gente precisa começar a ter esse entendimento, essa visão ampliada e esse discernimento. É isso. Ai, é muito, tipo, minha cabeça fica bombando. Eu tipo entendo, mas eu realmente não sei o que falar, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa convencer você, possa, sabe, trazer um entendimento. Não acabou. Temos muito ainda para falar. As cartas de Paulo, elas são sempre muito profundas. Essa igreja, por mais que ela vivia assim, Paulo foi profundo com ela. Paulo foi, sabe, intenso, mais uma vez, sabe, entendendo que isso alcançaria a eles, pessoas que ele não tinha nenhum tipo de contato, nenhum tipo de vínculo, sabe, não pagava nada para ele. Mas ele sabia que ele precisava fazer isso. E isso tem nos alcançado. E que a nossa mente, nossos pensamentos estejam sendo, sabe, trocados, estejam sendo renovados, sabe, pelo entendimento dessa palavra, sabe? Então, é isso. Amanhã sim nós não temos vídeo, mas domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.